Obrigado, presidente João Wes. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Eu gostei da propositura porque assim nós vamos tratar de um tema que raramente nós falamos aqui, que é legislação educacional. E pouquíssimas pessoas entendem sobre o tema de legislação na educação, inclusive os próprios procuradores do município, porque se atém a outras pautas da área do direito, que são mais frequentes ou recorrentes, e pouco falamos sobre isso. O único problema é nós ter um sistema novo implantado na Câmara. Não, estou brincando, isso é uma coisa boa. Mas eu estou tentando me adaptar aqui para não imprimir papel e abrir várias páginas para fazer a discussão da presente moção. Vamos à LDB. Vocês sabem que um aluno, para ele passar de ano, vamos falar de uma forma bem didática, acontece por promoção, quando esse aluno ele é aprovado e depende da organização curricular de cada turma. Colegas vereadores e vereadoras, a organização curricular, como bem diz essa categoria, é a forma como a escola se organiza. Pode ser por ano série, pode ser por ciclo, pode ser por grupo não seriado, ou seja, são formas ou por semestre. Vamos pensar o EJA. O EJA é semestral. Então, essas são as organizações curriculares. A discordância pontual que eu tenho, vereadora Daiane, e na justificativa do projeto do Bibo Nunes, ele se preocupa com as escolas cicladas. E nós discutimos aqui o que tem acontecido no governo Eduardo Leite, que são as 4 progressões parciais nos anos finais e ensino médio. Vejam, na imensa maioria das escolas estaduais, vereadora Rose, nós não temos ciclos. São escolas seriadas, anos séries. Mas mesmo assim se criam 4 progressões parciais e que é uma empurrar com a barriga, até porque esse estudante que é aprovado com 4 progressões parciais, presidente João Wes, aí tem uma celeuma e tem jurisprudência que depois que ele avançou para o ano seguinte, ele não vai voltar para o ano que ele ficou de progressão parcial. Então, por isso que eu acho, vereadora Daiane, e aqui eu vi vários colegas da base do governo municipal votando favorável à moção do Bibo Nunes. Mandem mensagem para os diretores, para vocês saberem como é que acontece a organização de uma escola. Cada trimestre, nos anos finais, especialmente nos anos finais, porque a lei fala, na educação infantil, nós não temos promoção por nota, caracterizada pela faixa etária dos bebês e da gurizadinha, e no bloco de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro ano. Também nós não temos avaliação por nota, dada a condição de evolução cognitiva, etc, etc. Agora, nos anos finais, a cada trimestre, do 6º ao 9º, do 1º ao 3º do ensino médio, reunião dos prof, com direção, coordenação pedagógica e uma orientação da mantenedora. E aí nós vamos para as notas. O Fantinel ficou com nota vermelha. Em História, em Educação Física, em Geografia e em Artes. Vou citar, me permita, vereador, só um exemplo hipotético. Em arte, História e Educação Física. Esse é um exemplo bem enfático, vereadora Rose. O que vai acontecer se esse aluno hipotético Fantinel tiver... E ele aprovou em Matemática, aprovou em Língua Portuguesa, mas ficou em Artes, em História e Educação Física. Aprova o Fantinel. Aprova o Fantinel. E quem já passou de conselho de classe, que é professor, sabe isso. Num grupo seriado. Aqui em Caxias isso acontece. Tá, mas ele reprovou em Educação Física. Ele não fez os trabalhos de Educação Física. Ele não fez os trabalhos de Artes. E nem de História, hipoteticamente. Não, mas é que se em Matemática e Língua Portuguesa ele passou, na lógica que se tem em Arte é menos importante. Em Educação Física é menos importante. Então eu só estou trazendo esses exemplos porque para os índices do IDEB, para as avaliações externas, quanto menos reprovação, pior para a mantenedora. E se cria uma lógica, muitas vezes, de pressionar as escolas para que elas aprovem. Então, para mim, a questão central não é o ciclado, porque a imensa maioria das escolas não são mais cicladas.
são ano série, inclusive em Caxias. Conversem com o diretor para ver a dificuldade que é reprovar alunos. Eu não defendo reprovação. Defendo a aprovação, quero que meus alunos aprendam. Mas acho que um aluno que chega no 9º ano sendo pré-SILAB, qual é o problema? Então a minha ressalva, vereadora, é nessa confusão só, mas acho um absurdo o que acontece no estado do Rio Grande do Sul, em especial, em mantenedoras que, para garantir os seus índices e recursos, aprovam, seja automático ou seja por inúmeras progressões, como acontece no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Encerrada a discussão.